Talk Show é básico no 6º Seminário Nacional de Práticas Comerciais em Saneamento, que este ano tem como tema Inteligência Comercial no Saneamento, da experiência à performance. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Danilo Lírio. Ele é promotor de justiça do Ministério Público do Espírito Santo. Olá, doutor Danilo. É um prazer receber o senhor no nosso Talk Show. Prazer todo meu. Doutor Danilo, no seminário da ESB, né, de práticas comerciais, o senhor deu uma palestra que fala sobre o papel do Ministério Público na universalização do saneamento básico, né? Agora eu pergunto diretamente ao senhor, qual é o papel do Ministério Público? Pois não. O Ministério Público é uma instituição que foi incumbida pela Constituição de zelar pela efetividade dos serviços de relevância pública, como é, evidentemente, o saneamento básico, dentre outros, como saúde pública. Portanto, eu diria que o Ministério Público tem tudo a ver com a pauta do saneamento, né? Uhum. E, notadamente, a partir de 2020, onde houve a abertura do mercado para a iniciativa privada, com a proibição dos contratos de programa, com a prorrogação dos contratos de programa, nós estamos vivendo um novo momento na questão do saneamento no país. É uma área com muitos desafios, né? Tanto para o público quanto para o privado, e o Ministério Público se insere como um grande balizador dessas relações, seja induzindo e instando o poder público, né? Não o Ministério Público como condutor, mas como indutor dessa política pública tão fundamental, porque a água é o mais fundamental de todos os bens da vida, né? É o bem mais precioso. É o bem mais precioso, porque é condição de possibilidade para a vida na Terra. Portanto, nós atuamos induzindo o poder público a corrigir aquelas falhas que evidentemente podem ocorrer, é natural que ocorram, né? Existem sistemas que estão absolutamente arcaicos, obsoletos, que dependem de investimentos, e muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, o próprio Poder Executivo local ele não tem recursos orçamentários próprios para fazer esse investimento que é necessário para a modernização do sistema. Por exemplo, no município no qual eu atuo, nós temos ali cerca de 60% da rede em amianto, que é um material cancerígeno, proibido pelo Supremo Tribunal Federal, que precisa ser substituído. Portanto, nós temos mantido um diálogo com os poderes locais, com a autarquia prestadora de serviço local, e o nosso intuito é não o de ajuizamento da ação, porque, evidentemente, diante desse cenário que eu estou colocando, nós já teríamos, inclusive, comprovadamente, motivos para o ajuizamento de uma ação. Mas, muitas das vezes, as ações elas não conduzem a resultados efetivos para a população. No tempo que a população precisa e no tempo que a lei estabeleceu, que é 2033. Que é logo ali, né? Que é logo ali. Nós já estamos em 2026 e há muito por ser feito. Portanto, dentro dessa lógica de atuação resolutiva do Ministério Público sobre o primado dos equivalentes jurisdicionais que nós temos, os chamados termos de ajuste, não é? A nossa ideia é, através de um termo de ajuste, pactuar com o poder público local prazos e forma de adequação da rede aos primados do marco legal do saneamento, notadamente na questão da universalização, que como é uma norma de tessitura aberta, digamos assim, a questão da universalização, não é só universalização horizontal, o serviço ele tem que ter também regularidade, existem consequências para o direito do consumidor, porque é um serviço prestado mediante preço público, portanto, numa relação de hipossuficiente entre o destinatário do serviço e o prestador do serviço. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu isso. Então, existe essa vertente na qual eu atuo diretamente, a tutela do patrimônio público, já que lá no meu caso concreto, que eu estou mencionando aqui a título de exemplo, o serviço é feito via autarquia, né? Descentralização administrativa por outorga, nesse modelo que vem lá da década de 60, 50, 60. Então, eu também atuo na fiscalização da autarquia, que tem essa submissão, digamos assim, aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, devendo obediência a eles. E, portanto, a nossa ideia realmente é celebrar um contrato. O termo de ajuste nada mais é do que um contrato regido por regras específicas da Lei de Ação Civil Pública e da Resolução 179 do Conselho Nacional do Ministério Público, para que, então, o município, o Poder Executivo, né, como legítimo condutor da política pública, eleito democraticamente pelo povo, possa, então, estar adimplindo aí, se desincumbindo desse ônus constitucional
e legal, que é um serviço público de qualidade, um saneamento de qualidade em todos os seus eixos, né? Me referi aqui mais especificamente a água e esgoto, mas nós temos também o eixo dos resíduos sólidos meio e ambiente. da captação de água pluvial, porque os resíduos sólidos, o ilícito consumerista, se não for, digamos, saneado em sua origem e o esgoto não for devidamente tratado, ele vai se transformar, transmudar ou evoluir também para um ilícito ambiental. E isso requer do Ministério Público também um exercício de atividade concentrada, né? Nós precisamos fazer valer o princípio da unidade constitucional, né? Nossa instituição, ela também tem esse viés de unidade, onde mais de um promotor, na verdade, é apenas um, não é? Porque o que importa é a prestação do serviço para a sociedade. Portanto, também, além da minha atuação no eixo do consumidor, evidentemente outro colega que atua junto comigo, outros colegas que atuam junto comigo também na área do meio ambiente, estão atentos aí à questão da universalização e do marco final que nós temos aí em 2033, não é? Doutor Danilo, o senhor falou uma coisa interessante no começo da fala. Vocês tentam, antes de ajuizar a ação, vocês tentam sempre de forma amigável, um acordo? Sim. O Ministério Público, antes de ajuizar, primeiro ele conversa, primeiro ele tenta... Essa é a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Tá. Existe uma política nacional de resolutividade, né? Essa recomendação é de 2017. Obviamente, cada colega tem a sua independência para atuar ali também e cada um tem o seu perfil de atuação. Mas eu busco na minha atuação ser sempre resolutivo. Eu fiz, de um ano para cá, aí, uns 7 acordos, termos de compromisso aí com o poder público local, e isso traz resultados imediatos para a sociedade. Portanto, o próprio Código de Processo Civil, não é? Que é de 2015, promoveu aí uma constitucionalização do processo civil no Brasil, porque o CPC anterior era de 73. Então, nós trouxemos o CPC para a era do neoconstitucionalismo. Então, o próprio CPC recomenda que nós busquemos soluções consensuais, porque o Poder Judiciário ele não dá conta das demandas que batem à sua porta. Nós temos mais de 150 milhões de processos em andamento e um déficit nacional, segundo os últimos números do CNJ em números, né, de 2025, um déficit de mais de 3.200 juízes. Então, um processo estruturante, complexo, como é uma ação civil pública, para dotar e compelir, eventualmente, o poder público a executar uma política pública, ela vai passar por toda a complexidade do sistema processual e o trânsito em julgado, que é pressuposto para a executividade de um título. Isso demora e, digamos assim, na minha realidade lá, talvez, com otimismo, 8, 10 anos para eu ter o trânsito em julgado de uma ação dessa natureza. 10 anos? Daqui a 8, 10... Pois é. Daqui a 8 anos, né, assim, já passou o prazo do marco legal do saneamento e eventualmente, essa ação ainda pode sofrer algum revés, né? Muito embora nesse cenário que a gente prognostica aí, né, em que nós temos até atos vinculados, né, o prazo final, ele é um ato vinculado, o poder público está jungido ao princípio da legalidade e deve observar esse prazo. Portanto, aí não há uma margem de discricionariedade do poder público e que, portanto, eu acho que essa ação teria uma grande chance de êxito, né? Vamos colocar dessa forma. O Ministério Público sairia vencedor desse litígio, mas é o famoso ganhar, mas não levar, né? Pois é. Porque a entrega, que é o que interessa para a sociedade, ela não haverá de ser feita, não terá sido feita dentro daquele prazo desejável. O mais importante é o bem-estar da sociedade. O mais importante é o bem-estar da sociedade. E graças a Deus eu acho que também nós temos evoluído nesse sentido na nossa atuação, com um convencimento, com um diálogo propositivo, resolutivo, técnico, né? Sustentando tecnicamente os nossos posicionamentos, livre de paixões, não é? A gente tem formado um convencimento legal no nosso eixo de atuação e acredito que, como eu falei hoje na minha conferência, né, eu também não estou reinventando a roda, o que eu estou aplicando na prática são normativos internos do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, e que é um modelo que eu acredito do Ministério Público atual, do Ministério Público conectado com as demandas sociais e que verdadeiramente faz entregas, né? A busca de parceria, seja com o poder público, seja mediando essa conversa também com a iniciativa privada, já que nós tivemos uma abertura do mercado aí pelo artigo 10 do novo Marco Legal do Saneamento,
nós temos que ter a licitação, e aí entra um outro viés de atuação nosso, que é velar para que as licitações observem os preceitos da Lei 14.133, transparência, o primado da transparência também de dados, para que a sociedade tenha acesso aos números, né, dessa questão envolvendo esgotamento sanitário, fornecimento de água, não só a transparência passiva, mas a transparência ativa também, transparência ativa, o controle social, que é um postulado também, digamos assim, do novo marco legal do saneamento, assegurar a participação social na construção dessa política pública, nos planos municipais de saneamento. Então, como eu disse, o desafio é muito grande, nós temos muitas frentes e são demandas complexas, né? As demandas estruturantes, elas são muito complexas, porque envolve estrutura material, envolve pesquisa, envolve diagnóstico situacional, envolve regulação, né? O setor de regulação, lá no estado nós temos uma agência estadual, que foi um consórcio Estado do Espírito Santo, né? Que é o meu estado, uma agência estadual, através da criação de uma micro-região, que também é um primado do Marco Legal do Saneamento, mas também tem a questão da ANA, da Agência Nacional de Águas, que a partir do Marco Legal do Saneamento também o Supremo já decidiu que isso é constitucional, isso não interfere na autonomia dos demais entes, né, dos municípios e dos estados. A ANA é uma agência que integra a União, mas que pode então estar regulando também e digamos assim, interferindo localmente nessa questão da legislação da área de saneamento, né? Então, isso vem a somar também e traz segurança jurídica para a gente que atua nessa área de Ministério Público, nos confere uma segurança jurídica para a nossa atuação. Acho producente. O meu município, recentemente, que é Linhares, fez um convênio com a agência estadual de regulação. Existem vários eixos de atuação ali, várias ações previstas a serem executadas, e eu instaurei também um procedimento para fiscalizar a execução desse convênio, em concreto, né, para que ele traga realmente resultados, mas esse convênio, ao mesmo tempo, ele me traz um ferramental, porque eu posso requisitar, né, que essa agência elabore pesquisas, analise situações concretas, como, por exemplo, nós tivemos no município essa semana, né, uma denúncia que estaria havendo despejo de esgoto in natura no Rio Doce, que é um rio federal que corta os estados de Minas e Espírito Santo, mais precisamente lá na região em que eu atuo. Então, a gente tem que averiguar essa situação para ver se está tendo realmente esse despejo indevido de esgoto. É óbvio que nessa atuação aí vai preponderar a atuação ambiental, não é nem a minha atuação, mas o colega que atua na ambiental pode requisitar dessa agência que realize uma análise do caso concreto. A autarquia prestadora do serviço nega que seja esgoto, não é? Então, entre fatos e versões, aí a gente precisa esclarecer qual é a verdade, né, por trás da situação toda, e esse é o papel do Ministério Público também, apurar as notícias de eventuais ilícitos, seja ambiental, seja consumerista, seja de violação à saúde pública, já que é uma área transversal em que devemos atuar sinergicamente, né, para a entrega de todos esses bens da vida. O doutor Danilo, o senhor falou em desafios. Agora eu pergunto ao senhor, nessa relação saneamento e justiça, né, qual é o maior gargalo jurídico que o senhor enxerga? Olha, é uma pergunta difícil, são muitos gargalos, né? Mas eu acho que assim, a maior dificuldade realmente é investimento, né? Eu acho que os investimentos são altos e não se faz política pública sem recurso financeiro, né? Então, a parte jurídica, ela é transponível, né? Um obstáculo transponível. Você vai enfrentar dificuldades, eventualmente, mas você a suplanta, né? Por exemplo, na minha área de atuação, como eu disse aqui, juridicamente nós já temos posta uma situação de ilicitude, do ponto de vista civil, de violação à ordem jurídica, do prisma da tutela coletiva do consumidor. A questão é trazer a ilegalidade para a legalidade. Então, como eu disse, assim, a gente transpõe essa barreira. Há mecanismos ferramentais à disposição do Ministério Público para a gente transpor a barreira da ilegalidade, trazendo a situação empírica concreta para o plano da legalidade. A parte jurídica, ela é realmente transponível, mas se você não tem recurso, você não consegue avançar. E eu acho que o novo marco legal veio em boa hora porque a abertura ao mercado privado permite que a gente
capte, dentro da legalidade, Uhum. recursos para que a gente possa investir e transferir essa atividade do público para o privado, né? E o Supremo Tribunal Federal, quando apreciou a constitucionalidade do marco legal, especialmente no voto do ministro Barroso, por exemplo, isso ficou muito claro, no voto do ministro Barroso, que nós precisamos superar esse preconceito, né? E superar também o paradigma de uma ordem capitalista, de acordo com o artigo 170 da Constituição, uma ordem capitalista só meio capitalista, né? Não dá para ser meio capitalista. Nós precisamos realmente fomentar que as atividades econômicas possam assumir o protagonismo de um modelo que foi implantado da década de 70 para cá, com o Planasa e as empresas públicas prestadoras, como no meu estado, La Cesan, aqui na Bahia, a Embasa, mas que é um mercado de atuação, digamos assim, que vem sendo superado por esse novo paradigma, não de substituição, mas de complementaridade, né? Eu acho que os setores eles atuam em apoio recíprocos. Lá no nosso estado foi feita uma grande parceria público-privada recentemente, ou seja, não exclusiva, né? Não excludente da atuação do público, mas complementar ao público. Eu acho que essa é a grande pegada e esse é o grande desafio. E respondendo objetivamente a sua pergunta, money que é good, nós não have. Money. Precisa capturar recursos, né? Captar recursos para poder evoluir na pauta. Doutor Danilo, muito obrigado por essa conversa, né? Foi muito esclarecedora, né? E agora a gente está nos momentos finais. O senhor faça as considerações finais do senhor. Gostaria de agradecer o convite e o espaço aberto para a minha instituição, né? A AESB é uma associação muito forte. O associativismo no Brasil é também um direito fundamental, né? A liberdade de associação está no artigo 5º da Constituição, e a AESB tem promovido um trabalho bastante producente em todo esse sentido que eu falei aqui, de evolução na pauta do saneamento. Agradecer ao presidente da AESB, o Munir Abud, e muito obrigado, sigo à disposição para a gente seguir dialogando. Tá bom? Gente que agradece. Em nome da AESB, eu também agradeço, viu? Muito obrigado. Talk Show é básico, porque universalizar é a nossa missão.